Olá, bom dia, muito bom dia. Começando mais uma live aqui, né, às 7h45. Espero que todos estejam bem nessa quarta-feira. E eu quero falar um pouco a respeito do síndrome do espelho retrovisor. Não sei se você já ouviu falar a respeito do que significa essa síndrome do espelho retrovisor, conhece alguém que já tenha passado por isso. Né, acho que todo mundo tem um pouquinho, né, um pouco disso daí, do que é a síndrome do espelho retrovisor. Mas antes de passar para frente, eu quero que você que está aí me vendo, compartilhe essa live com alguém, chama alguém aí para poder assistir. E se fizer realmente grande diferença para você também, compartilha com o maior número de pessoas, faça com que essas pessoas também entendam, né, um pouco sobre isso daí, o quanto isso pode ajudar na vida dessas pessoas também, tá? Faça a diferença, não seja egoísta, né? Recebe aquilo que você está recebendo aí, entendendo, e compartilha com outras pessoas também, ok? Bom, a síndrome do espelho retrovisor, acho que a maioria das pessoas, né, que dirigem carro, elas sabem que a função do retrovisor é exatamente olhar para trás para, de certa forma, segurança, né, naquilo que você está fazendo. Olhar para trás e ver quem está se aproximando, quem está próximo de você, e enfim. Mas muitas pessoas, elas usam isso daí para não ir para frente, né? Ficam focalizados realmente no passado, ficam muito foco naquilo que aconteceu e não se dão ao trabalho de olhar realmente aquilo para frente, a vida que ela tem para frente, né? Essa síndrome foi descrita, né, pelo cientista Marshall McLuhan. E ele fala exatamente sobre isso daí, de você estar no passado, focalizado no passado, não aprender nada com o seu passado e simplesmente viver sempre naquilo. Os maiores índices de depressão, os maiores índices de problemas relacionados emocionalmente são ligados exatamente com isso, né? As pessoas, elas ficam muito olhando para trás, muito tempo revivendo, remoendo aquelas experiências, né, que foram no passado, e elas se esquecem de que ela precisa ter vida futura. E todas as vezes que você vive do seu passado e não busca, né, aquilo que você tem para você, aquilo que você tem de melhor, então você acaba bloqueando aquilo que você nasceu para fazer. Então, assim, a questão de propósito, né? Quando você tem um propósito definido e você trabalha realmente em prol daquilo, mas você fica remoendo coisas, né, do seu passado, e isso não te deixa você crescer, não te deixa você evoluir, e você acaba não fazendo aquilo que você precisa fazer. Então, essa síndrome, né, o Marshall, ele explica exatamente essas questões das pessoas, né? Quando eu falo as pessoas, eu me incluo muito em alguns momentos isso daí também, e ficar sempre focado, olhando para algo que aconteceu e que não tem, né, que já o seu passado você não consegue resolver. O que você pode fazer é mudar aquilo que você viveu e aprender com aquilo, né? É um fato muito interessante. Thomas Edison, ele tentou 10.000 vezes fazer a lâmpada. Se ele tivesse desistido provavelmente na 10ª tentativa, a gente não teria hoje a lâmpada elétrica, né, em casa, ou teria de forma bem diferente. E todas as vezes, né, que questionava ele e pediam para ele desistir e falando para ele não manter mais isso daí, ele falava que não, que ele aprendeu 10.000 vezes como não fazer a lâmpada. E foi exatamente essa decisão de não desistir, ele sempre olhar para frente, que motivou ele a continuar. Então, como eu disse, se você para aquilo que você está fazendo e começa realmente a focar no seu passado, você deixa de produzir aquilo que você tem de melhor para a sua vida. Então, o seu cérebro sempre trabalha com referências. E essas referências, elas precisam, e é um ponto extremamente, né, interessante, que as referências fazem e te moldam quem você é.
Então suas ações, as suas percepções de vida, tudo isso reflete aquilo que você viveu, aquilo que você sentiu e em algum momento da sua vida, e você, quando você não toma uma atitude aprendendo com seus erros e conhecendo aquilo lá, as suas falhas, né? Vamos colocar como falha. Se você não aprende com as suas falhas, você simplesmente remoe aquilo, então você para de ver o que você tem pela frente. E é interessante lembrar que o retrovisor ele é pequeno e o para-brisas ele é grande. Então assim, nós não podemos, né, e eu não posso de forma alguma ficar olhando o tempo todo para aquilo que é pequeno, mas olhar para frente, seguir aquilo que é grande e aquilo que realmente faz diferença para a vida, né? Então, antes de qualquer coisa, olha o que aconteceu ontem é passado. O presente ele tem duração de 4 segundos, de 4 a 5 segundos. Depois desses 4 segundos, tudo é passado. E aquilo que aconteceu há 4 segundos atrás, ela serve unicamente, exclusivamente para me fazer mostrar que eu sou capaz e eu tenho capacidade de fazer coisas diferentes. Então, nunca a gente olha para trás e fica imaginando o que seria, como seria. Não, age a partir desse momento. Eu fiz a coisa errada, aconteceu de uma forma errada. Aproveita isso para o lado positivo. O que eu poderia ter feito diferente que eu não fiz? Como eu poderia agir diferente para que o resultado seja diferente? Uma coisa, né, existe uma frase que todo mundo comenta, né, é muito divulgada, assim, de Einstein, que ele fala, é absurdo você ter comportamentos iguais esperando resultado diferente. Então, assim, o passado ele serve para quê? Exatamente para me mostrar, falar, ó, você agiu dessa forma, não serviu, agora você consegue agir de uma forma diferente, haja, né, de uma forma diferente e tem um resultado diferente. Então, a depressão ela é exatamente isso. Você tem uma dor, e aí, independente, pode ser algo que foi herdado da sua família, algo que você recebeu, um estímulo que você recebeu na sua infância, de 0 a 12 anos principalmente, é a época que o cérebro está sendo moldado. E uma criança, ela nasce sem, de acordo com alguns cientistas, né, a criança ela nasce sem sentimentos. E ela, a partir do momento que ela começa a receber estímulos, esses sentimentos começam a ser moldados dentro da cabeça da criança. Então, assim, ela tem a alegria, aquele filme Divertidamente, né? É um filme muito legal que ele mostra, a criança nasce com os sentimentos básicos. E à medida que ela começa a receber estímulo de outras pessoas, ela começa a incorporar aquilo e recebe aquilo como sentimento. Então, uma criança, ela sente. Ela é uma antena, né, que recebe 100% de estímulos. Se a mãe está muito nervosa, ela sabe e aquilo começa a incomodar ela. E um fato, né, de repente acontece, a criança, os pais estão preparando para sair e na hora já está atrasado, na hora que vai sair a criança vai e faz aquela, né, suja toda a fralda e escorre e tal, e o pai já olha, né, feio para a criança. E aquela interpretação da criança, aquela cara, né, que o pai fez para a criança, isso pode gerar um pequeno trauma e ela se sentir a culpada de sempre fazer com que as pessoas atrasem. Posso pegar isso, então, assim, tem pessoas que nunca conseguem chegar no horário em nenhuma ocasião. E quando você começa a analisar por que isso daí, tem a ver exatamente com alguma coisa na infância, um olhar de um pai, um olhar da mãe, uma repreensão do pai, uma repreensão da mãe, que fez com que ela, né, criasse uma trava. Eu atendi uma cliente que ela ouvia dos pais e dos irmãos sempre, uma única mulher numa família de homens, né? Porque você é muito enrolada, você é mole demais, você é lenta, você é devagar. E hoje é tudo, e um dos questionamentos quando a gente começou a trabalhar foi exatamente essa, André, eu não consigo chegar no horário em nada, eu sou muito enrolada, e começou a falar, como foi, né, a sua infância? E esses acontecimentos mostraram que é o motivo dela ser sempre atrasada e sempre devagar para fazer as coisas, era exatamente isso, porque ela ouvia, né, você é muito enrolada. E o seu cérebro sempre vai acreditar na mentira que você conta para você. Se você diz que você é uma pessoa rápida, organizada,
você vai ser rápido e organizado. Se você diz que você é uma pessoa lenta, né, devagar e tudo, você vai ser uma pessoa lenta. Pessoal, vou pedir mais uma vez, compartilha esse vídeo aí, chama, né, as pessoas para estarem participando, se está fazendo algum sentido, comenta aí também, diz, uau, legal, está sendo positivo, não está sendo positivo, muda essa abordagem, não interessei, me coloca aí o que vocês querem, né, ouvir um pouquinho mais, mas compartilha esse vídeo aí com outras pessoas também, chama as pessoas para estarem vendo, chama as pessoas para estarem ouvindo isso daqui, tá bom? Voltando então, né? Essa síndrome, como eu comecei a falar, as pessoas sempre olham para trás e não conseguem visualizar aquilo que você tem de positivo, aquilo que você pode melhorar no seu futuro. Como é que eu sei, André? Então, eu vivo num loop, né? Vivo sempre repetindo as mesmas coisas. Identificar quais são os gatilhos que fazem com que você não consegue sair desse movimento. Então, de repente, exatamente aquilo que você ouviu na infância, de que você não é competente, ou sentiu em alguns momentos alguma emoção muito forte e que não te deixa evoluir. Então, assim, empresários, né, acho que eu comentei numa outra live, você pega empresários que de repente subiram, fizeram fama e fortuna muito rápido e de repente, da mesma forma que ela subiu, ela caiu e perdeu tudo. Por que isso, né? Quais são as crenças que ela traz, quais são os traumas que ela traz e que faz com que ela não consiga realizar grandes coisas, que faz com que ela não consiga evoluir dentro do propósito, né, da vida dela. Então, tudo isso tem relação com os estímulos que a pessoa tem, os estímulos que essa pessoa recebeu quando ela era criança. E aí, às vezes, até outros traumas, né? Eu conheço pessoa que sofreu um acidente de carro e depois nunca mais teve segurança. Em todos os momentos, qualquer carro que se aproxima um pouco do carro dessa pessoa, ela até desespera. Então, se uma pessoa que andava numa velocidade muito maior, hoje não consegue ter, né? Sempre anda devagar, porque qualquer coisa pode fazer com que ela bata o carro. Em qualquer momento ela pode bater o carro e pode, né? Então esse trauma ficou gravado e aí ela fica sempre olhando para trás, né, como eu disse, no retrovisor, e não aprende com aquilo. Ela não consegue se livrar daquele momento, não consegue se livrar daquilo que aconteceu e começa a repetir isso todos os dias. Então começa a não agir, começa a não tomar decisões, começa a não fazer as coisas diferentes, exatamente porque dentro da cabeça dela, dentro do cérebro dela está essa inscrição e está escrito, né, que algumas atitudes podem dar errado. E se você se preocupa, né, como diz, né, o pessimista, se você acha que algo vai dar errado, não se preocupe, ela vai dar errado. Porque você canaliza energia naquilo, você canaliza foco naquilo, e aí aquilo vai dar errado. Quando eu tinha uma loja, né, de cosméticos no shopping, por algumas vezes a gente sempre fez eventos. Em alguns momentos, né, aconteciam imprevistos assim que, né, sempre você trabalha com pessoas e ações e sempre, muitas vezes a gerente, né, fala, eu sabia, eu saí de casa com essa sensação e eu já tinha esse sentimento de que ia dar errado por causa disso e disso. Fala, pois é, poderia ter dado certo, mas a sua crença negativa fez com que tudo... André, não é assim. Assim, se você acredita que pode, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Se você acredita que não pode, isso também está tudo certo. Então, seu cérebro sempre acredita na mentira que você carrega. Seu cérebro sempre acredita na mentira que você leva para você. Ou na mentira ou na verdade, como queira. Então, eu saí de casa com a certeza que eu ia bater o carro e bati, eu sabia, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Será que o acidente de carro foi porque você criou, você trouxe tanta energia sobre isso daí? Ou porque realmente era um aviso, né? Então, o que te faz pensar que as coisas realmente, né, o vitimismo, o que faz pensar que as coisas ruins vão acontecer com você e não as coisas boas, né? Que Deus é esse, de certa forma, que criou você para sofrer,
enquanto seu vizinho está prosperando, tá bem em todas as áreas. E prosperar não é só dinheiro, prosperar é família, é saúde, é um monte de outras, muitas coisas que estão nisso daí. Então, qual que é a diferença? Por que tal pessoa consegue ou não? E onde está o foco? Né? Onde está realmente aquilo que você colocou, aquilo que você canalizou? Se seu foco é um foco do passado, que é um problema no passado, você vai viver aquilo eternamente. Então, assim, o retrovisor ele é pequeno e o para-brisa é grande. Então, viva o presente. E o para-brisa, ele nunca vê o seu futuro, ele vê agora, né? De repente, passou um carro, passou. Você está andando, né, em frente numa rua e, assim, você vê o agora. Então, viva o agora como a maior e a melhor de todas as coisas. E não o passado sempre como uma referência. Como eu disse, né, no começo, se Thomas Edison tivesse desistido de fazer a lâmpada na milésima vez, né, tentou 1000 vezes, isso aqui não vai dar nada não, vou desistir. A gente não teria, né, a lâmpada elétrica dentro de casa. Então, para que serve o passado? E ele fala nos livros, em toda a literatura, ele fala muito disso. O que ele aprendeu com tudo isso? Eu aprendi 10.000 fórmulas que a lâmpada não funciona. E tá tudo certo, entendeu? É muito a gente conviver com isso, entender realmente o que as capacidades, entender realmente o quanto é importante, né, aquilo que você passou, aproveitar isso positivamente, trazer isso para agora e fazer de uma forma diferente. Dos problemas que eu tive no meu passado, se eu ficar remoendo todas as vezes, e exatamente a depressão é isso, você viver naquele passado e não conseguir sair. Mas fulano me fez isso, eu não consigo mais acreditar num relacionamento, porque em algum momento da minha vida eu fui traído. E falo, o que você fez de errado? E aí, assim, assumir autorresponsabilidade também. O que você fez de errado? Será que a pessoa que te traiu foi 100%, né, responsável por aquilo? Ou tiveram outros fatores? Você sempre foi arrogante, chegava, nunca, né, foi gentil, nunca foi carinhoso, nunca foi uma pessoa boa em casa. Sim, são vários comportamentos que precisam ser analisados e esses comportamentos fazem com que não deu certo. Então, o que houve de falha? Por que esse relacionamento não deu certo? A pessoa, eu sou extremamente ciumento. Vale realmente? Por que isso, né, foi qual a referência que você tem que faz com que você haja dessa forma? O que aconteceu no seu passado que te permite ou que te induz a agir dessa forma, com atitudes dessa forma? Então, entender isso, aprender com isso e mudar esse tipo de comportamento e fazer sempre de uma forma diferente. Fazer sempre de uma forma melhor. Porque em todo momento que você ficar focado no seu passado, ficar repetindo os mesmos padrões, sempre os resultados vão ser os mesmos. Então, se você está dirigindo e olhando sempre o tempo todo para o seu retrovisor, você nunca vai conseguir andar para frente, nunca vai conseguir fazer algo melhor para frente. Simplesmente você vai repetir, vai dar em voltas, né? Você vai, quando você sai de carro, ficar sempre olhando no retrovisor, você vai bater, você vai ficar dando voltas em voltas, assim, sempre repetindo o mesmo cenário. Então, essa síndrome diz exatamente sobre isso daí, de você começar a ter uma visão um pouco diferente da vida, começar a buscar as causas, né, de que te fizeram aquilo, entender que todo mundo erra. Eu quebrei a empresa e desde então eu não consigo mais fazer nada. Por que você quebrou? Que ação? O que aconteceu? Por que você fez? O que você fez de errado para isso acontecer? Entende isso? Foi isso, isso e isso, e agora eu não faço isso mais. Age de forma diferente. Meu relacionamento acabou. Por que acabou? Né? Eu tive uma briga muito feia com um familiar e tal. O que causou? Qual foi o gatilho que causou isso daí? E aí, entendendo esses problemas, entendendo realmente todas essas falhas, a gente muda, né? Eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha forma de pensar e de agir, porque se eu agir de novo, vai acontecer de novo da mesma forma, e eu começo a tomar decisões de uma maneira diferente. Então, o para-brisa sempre tem que ser maior do que o retrovisor.
Se o retrovisor for grande, você está lá e aí com certeza absoluta você nunca vai conseguir prosperar, você nunca vai conseguir fazer nada e nunca vai conseguir fazer algo diferente, porque você sempre olha para aquilo que, né, o problema. E tem o Chiniachik, né? Ele tem um livro, né, Oba Problemas. E é muito interessante esse livro que ele fala de exatamente, usa os problemas como alavanca, como um degrau, né? Eu tenho um problema, eu tive um problema desse jeito, e culpar o problema. Não, vamos viver o problema. Problemas são momentos realmente de solução, e com os problemas você aprende muito mais. Se você não tiver problema nenhum na sua vida, você vai ficar, né? Se não tivesse problema nenhum, estaríamos andando de carroça até hoje. Só que Henry Ford viu um problema com relação à locomoção, trabalhou em cima do problema e criou, né, os carros que a gente tem hoje da maneira que a gente tem. Então, problemas são positivos. Não olhar o problema como algo negativo, é algo que faz crescer. E viver essa questão, e aí vem sobre tudo que você tem de vivência, usar de forma positiva isso para construir o mundo, né, ou o seu mundo, né, não um mundo completo, mas o seu mundo. Quando você começa a se olhar de uma maneira diferente, se entender bem e fazer com que você realmente seja uma pessoa melhor, trabalhar esses traumas, esses problemas, parado de olhar seu passado, parar de viver isso tudo que te magoa, te entristece, tudo isso. Quando você para de agir dessa forma, você começa a ver um mundo, né, maravilhoso. Então, entender as coisas que para trás ficaram, mas seguir em frente a carreira que foi proposta, né? Então, isso é bíblico até, né? Paulo fala sobre isso. Entende aquilo que aconteceu comigo, entender aquilo que eu recebi, quais são os estímulos, o que me fez agir dessa forma, o que me fez chegar até aqui. E eu sou o que eu sou pelo tudo que aconteceu no meu passado. Então, graças a Deus, né? E porque eu me tornei aquilo que eu me tornei hoje, exatamente pelos estímulos que eu tive no meu passado. Eu olho para trás de uma forma de gratidão. Obrigado, eu cheguei até onde eu estou porque eu fiz isso, isso e isso, e isso me tornou e me fez com que eu crescesse e me tornasse uma pessoa melhor. Saio desse momento e vamos para o próximo problema. Tem mais um problema? Vamos resolver esse problema para poder fazer com que eu cresça mais ainda. E trabalhar a mente exatamente de forma positiva. Nunca, né? Tô com um problema, não consigo sair daqui. Tem um desenho, acho que é da Disney, né? Eu não lembro se é Vida de Inseto ou alguma coisa assim, que tem as formiguinhas andando no trilho e de repente cai uma folha. E aí a formiga começa a gritar, perdi a trilha, e uma outra puxa ela devagar, vem aqui e tal, e faz ela circular a folha, e achei a trilha novamente. Então assim, caiu um obstáculo, tem um obstáculo, em vez de ficar relutante, brigando, né, desesperado, o que aconteceu, por que isso está acontecendo comigo, o que eu fiz, eu não mereço tudo isso, eu sou uma pessoa tão boa. Eu falo assim, peraí, sim, eu estou com um problema agora, quem pode me ajudar nesse momento, quem é a pessoa que pode me trazer um resultado positivo? Não é só eu que consigo resolver, o que eu posso fazer para resolver essa situação e agir para que isso não crescer, né, e evoluir para que isso não aconteça mais. Então isso é o agir o agora, é você olhar para frente no seu para-brisa e não olhar para o retrovisor. Olhar e falar, essa experiência me trouxe esse crescimento. E tudo que me fez eu agir, tudo que me trouxe até aqui, me moldou. Então as minhas características, aquilo que eu sou hoje, exatamente por tudo aquilo que eu vivi, todas as minhas vivências que eu tive do meu passado. Então, pessoal, nessa live de hoje eu quero compartilhar exatamente isso com vocês. Compartilhem, como eu sempre falo, essa live vai ficar gravada no IGTV, também no meu canal do YouTube. Assim que termina eu subo ela lá, demora um pouquinho, mas subo para o YouTube também. Compartilhe essa live, o IGTV, com as outras pessoas que você acredita que precisa ouvir isso daqui. Se tem algum tema que você acha pertinente e queira, né, que a gente comenta, que tenha participação de vocês também, me chama, manda mensagem para mim, compartilha, comenta, né, inscreve no meu canal do YouTube,
youtube.com/André L. Rodrigues e compartilha tudo isso daí, tá bom? Na live de hoje a gente fica por aqui. Agradeço a participação de todo mundo, todas as pessoas que entraram aí e me ouviram todo esse tempo. E voltamos, né, mais um dia com mais lives às 7h45. Aquele abraço, tenham um excelente dia a todos.